Salve, meus amigos do canal Tecnologia Eficiente. Estou de volta com o quarto e último vídeo da nossa série sobre conforto térmico. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre edifícios verdes, algumas normas de padronização criadas exatamente para a certificação desses edifícios e vamos falar sobre os equipamentos utilizados para climatização artificial. Meu nome é Sérgio Eduardo, eu sou engenheiro elétrico, engenheiro de segurança. Sou também mestre em energia e doutorando na área de energia. Bom, vamos falar um pouquinho, primeiramente, sobre prédios comuns, tá? Bom, esses dados aqui são dados importantes, mas nós podemos achar dados até mais profundos a respeito sobre a construção civil. Bom, primeiramente, prédios comerciais e residenciais consomem entre 30% a 40% de toda a energia primária de países desenvolvidos. Não existe um estudo voltado para países subdesenvolvidos, assim como o Brasil, tá? Mas estima-se que seja mais ou menos também nesse índice de variação, entre 30% a 40%. Tá? O que nós queremos dizer? A maior parte da energia ela está sendo utilizada nos prédios. Tá? Seja para produção industrial, para a parte de comércio, para a parte residencial. 2% de acréscimo no investimento inicial de uma edificação pode representar uma economia de até 20% de seu valor ao longo de seu ciclo de vida. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se você investir em tecnologias eficientes na hora da construção do projeto da sua edificação, você pode estar economizando 20%, né, do valor total dessa edificação até o final do ciclo de vida. O ciclo de vida de um prédio é mais ou menos na base de 50 anos. Então vamos dizer, você investiu R$2, tá? Vamos dizer, a mais, você pode estar ao longo desses 50 anos poupando R$20. Tá? Obviamente que eu estou simplificando bem as coisas. A gente está falando às vezes de milhares ou milhões de reais, né, na parte da construção. Repara agora nesse outro dado. A climatização, né, chega a consumir 48%, né, de toda a energia. Ela representa 50% a 70% do consumo de eletricidade na edificação. Ah, mas por que você falou 48% e agora você fala 50% a 70%? Aqui nós estamos falando apenas de eletricidade. Aqui nós estamos falando do consumo energético de uma edificação. Tudo bem? Esse consumo ele pode estar sendo produzido de diversas formas, não só, por exemplo, eletricidade. Você pode estar utilizando, como exemplo, para aquecimento, chuveiro a gás. Né? Então você tem um aquecimento a gás, não está utilizando eletricidade. A parte de iluminação da edificação ela representa 24% do uso energético, equipamentos 15%, elevadores e outras cargas 13%. Então você repara que a climatização é um ponto-chave para você conseguir a eficiência energética de uma edificação. Né? O projeto adequado pode reduzir o consumo de eletricidade em até 30%. Então repara, ainda mais hoje em dia, né? Vou falar por agora. Se você for pensar bem, nós estamos no dia, pelo menos nesse dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, é dia 18 de outubro de 2017. Nós já estamos na bandeira vermelha 2, bandeira 2. Isso representa o quê? R$3,50 a mais para cada 100 kW que você gastar. Além disso, eu até queria mostrar para vocês uma notícia que eu recebi, mas quando eu voltei no site para procurar essa notícia, tinha sumido. Ela dizia o seguinte, que vamos ter um aumento da conta de energia no Distrito Federal, São Paulo e, se não me engano, Minas Gerais. Aqui em São Paulo, pelo que eu li, tá? Eu gostaria até de estar achando novamente essa notícia para mostrar para vocês, o aumento aqui pode chegar a 24% em cima da conta de energia. Tá? Você vai estar pagando um quarto a mais em cima dessa conta. Nossa, mas por que é tão caro isso? Porque realmente é caro. O Brasil já tem uma das contas de energia mais caras do mundo. Mas por quê? Porque o nosso país ele não investe. Investia-se em suprimento de energia na época da ditadura. Né? Nessa época, quando os militares estavam no poder, eles já tinham esse pensamento de investir para o crescimento. Depois que eles saíram do poder, parou-se de investir. Ah, mas Belo Monte e esses outros locais com hidrelétricas que estão construindo. Bom, primeiramente você tem que pensar da seguinte forma. A construção de uma hidrelétrica demanda mais ou menos, em média, 40 anos. 20 anos no papel e 20 anos para ser construída.
Além disso, ela tem um monte de danos ambientais e você não cuida da população que mora na região. Normalmente, o que você faz? Você tira o cara a tapa. Esse cara ele vai procurar sobreviver em outro local, normalmente numa cidade, onde ele vai se tornar um pedinte ou um criminoso, porque ele vai ser mal visto naquela localidade, não vão dar muitas vezes uma chance de trabalho. E atualmente, da forma como o Brasil está muito difícil, né? Nós estamos numa crise enorme. Segundo estimativas do governo, que não dá para acreditar, porque nenhuma estimativa do governo é de confiança, são 14 milhões, né, de desempregados, sendo que nós temos 24 milhões vivendo, ou melhor, sobrevivendo de maneira irregular, ou seja, por conta própria, vendendo bijuterias, vendendo docinho, vendendo coisinhas por aí, como camelôs. Então, se você for pensar, tudo está aumentando, principalmente essas contas, porque o governo ele tem que extrair esse dinheiro de algum lugar, vai extrair do povo para quê? Para poder continuar sustentando a mamata dele, como nós já sabemos, assim como continuar pagando para que as delações sejam esquecidas. Então, a situação vai piorar. Nossa, mas você é pessimista. Não estou sendo pessimista, estou sendo realista. O que nós podemos fazer voltados, sabendo desse tipo de coisa? É investir em eficiência. Se você investir em eficiência, você acaba ganhando. A cada R$1 que você investe, você recupera R$1. Tá? Você pode investir. O que falta para o povo brasileiro é começar a investir na cultura da eficiência, seja em qualquer área que você estiver. Tá? Então, a construção civil ela tem um grande impacto, né? Sobretudo na sustentabilidade, na economia e tudo mais. Eu irei voltar a falar sobre os impactos da construção civil em diversas áreas num futuro vídeo que eu pretendo gravar para vocês. Tá? Mas vamos continuar com o nosso assunto. Tá? Aqui é um outro resumo do impacto da construção civil. Não é nada muito grande, mas repara só aqui, esses dados são apenas dos Estados Unidos, tudo bem? Ó, nos Estados Unidos, a construção civil movimenta 6 bilhões de toneladas de diversos materiais anualmente. Ela representa 8% do PIB dos Estados Unidos. Ela consome 40% dos materiais extraídos. E estima-se que 90% de todo o material extraído, né, de tudo que foi extraído, está incorporado aos prédios ou obras de infraestrutura. Agora, repare nesse outro dado, ó, 145 milhões de toneladas de resíduos gerados, né, pela construção, ou seja, 8% de construção e 92% de demolição. Então, eles têm anualmente, né, esse dado aqui é anual, 145 milhões de toneladas de resíduos gerados. O que ele faz com isso se você não reciclar? E grande parte do material construtivo não dá para ser reciclado. Tá? Uma parte você consegue, mas grande parte não dá. Esses dados são do livro Sustainable Construction, Green Building Design and Delivery. É a terceira edição de 2013. Se você procurar, ele está de graça na internet, mas é um livro totalmente em inglês, fala sobre construções verdes e eu recomendo. Bom, o que é um edifício verde, então? Tá? Um green building, que muita gente fala. Uma definição que eu uso é essa: é qualquer ambiente ou construção criada desde a sua concepção, construção, operação e demolição, de modo a garantir a sustentabilidade social, ambiental e econômica para seus usuários e a comunidade ao redor. Então, é um prédio que é pensado, ele sai fora da caixinha, ele não usa o mesmo padrão de construção como é utilizado. Pô, mas se esse edifício é tão bom assim, por que todos os edifícios não são? Porque exige um investimento um pouco maior. Só que você vai ter um retorno. Muitas pessoas procuram mais edifícios verdes porque sabem que eles vão ter que pagar muito menos com água, com condomínio, com tudo. Tá? Embora ele seja um pouco mais caro, até o aluguel de um edifício verde ele é mais caro do que um edifício comum. Porque você vai ter ganhos que vão compensar isso. E esses ganhos não são apenas para quem é o usuário da edificação, para quem mora ao redor, porque ele acaba contribuindo para a melhora da cidade como um todo. Existem sistemas de certificação que garantem a adequação dessa construção. Né? Então, como que eu falo que o edifício é verde? Eu tenho que procurar me adequar a um sistema de certificação. Alguns sistemas de certificação são a LEED, o LBC, o Green Globe e BREEAM. Tá? As vantagens desse sistema são modelos de parametrização, fiscalização e é um sistema politicamente correto.
Os problemas são visão específica para cada organização do que vem a ser um Green Building. Então, mesmo essas certificações, elas não concordam sobre o que é um edifício verde, como ele deve operar. Aqui, nessa apresentação, eu vou falar de duas, tá? Eu vou falar da LEED e vou falar da LBC. Bom, aqui são algumas certificações mais conhecidas. O que é a BREEAM? Ela é Building Research Environmental Assessment Method. Ela é utilizada no Reino Unido, tá? Normalmente cada localidade tem a sua certificação. Nos Estados Unidos nós temos 3, que seriam a Green Globes, a LEED e a LBC. O Japão já utiliza a norma, a certificação CASB. A Alemanha, a DGNB, tá? E a Austrália, a Green Star. Então, aqui utilizamos a LEED, né? A certificação LEED, para edifícios verdes de acordo com o GBC, Green Building Council, Brasil. Agora, uma informação importante, muitas vezes você vai escutar ASHRAE. O que é ASHRAE? É uma certificação? Não. ASHRAE é a American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, é a associação de engenheiros que cuida dessa parte de climatização dos Estados Unidos. Eles criaram algumas normas sobre climatização que são adotadas em muitas dessas certificações, exatamente para se determinar a eficiência energética de uma edificação. Eu vou falar aqui, nessa apresentação, como falei para vocês anteriormente, da LEED e vamos falar também da LBC, tá? Por que a LBC? Vocês já vão entender quando eu chegar na apresentação dela. Vamos falar primeiramente dessa certificação LEED, que é a Leadership in Energy and Environmental Design. É a certificação mais conhecida, ela é adotada no Brasil, ela possui um conjunto de sistemas de pontuação, a LEED NC, EB, OEM, ND, CS, CI e Retail CI. NC é New Construction. Então você tem uma norma para construções novas, uma norma para reforma, para você determinar se aquela edificação se tornou ou não uma certificação verde. Tudo bem? Então, de acordo com a LEED, deve-se cumprir uma determinadas quantidades de requisitos e você vai contabilizar uma pontuação no final. Essa pontuação que vai determinar para você se você foi certificado como edifício verde ou não. Além disso, essa pontuação ela varia, então ela vai indicar para você 4 níveis de certificação. Você vai ter certificado com 40 a 49 pontos, a certificação prata 40 a 59 pontos, ouro 60 a 79 pontos e platina com 80 a 110 pontos. A platina representa que você seguiu a maior quantidade de requisitos, né, que é um checklist que você vai seguindo, e você conseguiu alcançar um alto índice de sustentabilidade na sua edificação. Tá? Para que você possa comparar critérios de eficiência energética, né, são utilizados critérios de simulações computacionais, como o Energy Plus, como eu já falei anteriormente, que é o foco, né, dos nossos trabalhos. E uma vez que você faça essa simulação energética, você vai utilizar como base de comparação para outras simulações que você vai fazer com alterações na sua edificação, logo no projeto. E você vai comparar as duas e falar, olha, eu tenho uma economia de 30% a 40% comparado ao prédio anterior que eu iria construir. Nossa, 40% de redução, que maravilha! Então você já ganhou o pontinho que você precisava, fora o que mais você for adotando para garantir a sustentabilidade. O grande problema da norma, né, além de você utilizar, obviamente, critérios de simulação que não são totalmente verdadeiros, porque uma vez que a edificação está funcionando, normalmente ela apresenta um consumo muito maior do que aquele que é de projeto, isso é normal acontecer, tá? É que não existe uma fiscalização. Tá? Então você pode ter projetado o seu prédio para funcionar com característica X, garantindo uma eficiência energética alta. Então para isso você lacrou as janelas, que normalmente eu não recomendo, porque você pode estar gerando doenças relacionadas à síndrome do edifício doente. Só que você fez isso, tá? Você garantiu. Só que, vamos dizer, depois de um certo tempo, você determina que as pessoas estão passando mal, porque elas não têm acesso a mudança de temperatura nem nada interna, então elas começam a abrir as janelas, que não foram projetadas para isso. Então o prédio começa
a trabalhar com outro critério de características de funcionamento que não garantem mais aquele nível de eficiência, mas tudo bem, você já foi certificado e você não vai perder a sua certificação. É assim que a LEED opera até hoje, tá? Agora, existe a LBC, que é a Living Building Challenge, que é a minha preferida. Ela não existe no Brasil, tá? Ela é a certificação mais rígida que existe. Ela foi criada em 2005, mas ela entrou em vigor nos Estados Unidos em 2006, tá? E os requisitos dela são, primeiramente, olha só, net zero, energia, água e dejetos. O que isso quer dizer? Você tem que gerar a quantidade de energia que você precisa na sua edificação. Você não pode depender de energia externa. Ou seja, além de investir em eficiência, você vai ter que investir em geração de energia na sua edificação. Da mesma forma, você não pode utilizar água do sistema público. Você vai ter que captar essa água através do sistema de captação de água da chuva, poços artesianos ou coisas do tipo, né, que garantam que você possa guardar essa água e reaproveitar. Então você vai ter que tratar, da mesma forma que você trata o seu esgoto, você vai ter que reutilizar esses tratamentos, né, de dejetos e tudo, para que você possa estar conseguindo esse net zero. Então você tem que cuidar da água, da energia, do esgoto. E muitas vezes, até agora, que é um foco em muitos países, você plantar sua própria comida. Você criar um ambiente com microfazendas urbanas, que é muito interessante. Outro ponto importante é que você não vai contabilizar pontinhos. Ah, eu fiz 40 pontos, que bom, fui certificado. Não. Todos os requisitos aqui são obrigação. Então, para você ser certificado, você tem que garantir que você cumpriu todos os requisitos. Além disso, olha só que interessante, a certificação só vai acontecer 12 meses depois que a sua edificação entrou em operação contínua. Ou seja, você tem que provar para eles que a sua edificação está funcionando conforme o que você falou, e somente um ano depois você vai ser certificado. Além disso, existe fiscalização constante para garantir que a sua edificação continue operando da forma como você projetou. Então, ela é muito mais rígida, tá? Para um país como o Brasil, talvez ela não funcionasse, porque por causa do nosso jeitinho brasileiro. Mas seria muito interessante se isso fosse adotado e que todos nós seguíssemos, porque você vai garantir que a sua edificação é extremamente sustentável e eficiente, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre equipamentos de climatização artificial. Por que vamos falar sobre isso? Porque muitas vezes você tem que selecionar qual equipamento de climatização você está utilizando. Você tem várias opções, né, no template do próprio OpenStudio, ou mesmo utilizando o Energy Plus diretamente. O que acontece? Muitas vezes você não sabe que tipo de equipamento você vai utilizar. Tá? Qual que eu vou aplicar? Como que vai ser dada minha climatização? Eu posso utilizar o sistema genérico, mas ele vai me dar um valor muito afastado da realidade. Tá? Então, se eu conhecer esses equipamentos, fica muito mais prático e fácil para eu determinar qual tipo de equipamento que eu vou estar colocando ali. Bom, primeira coisa que nós vamos ter, né, na climatização artificial é a ventilação. A ventilação mecânica ela pode ser feita por meio de exaustores, depuradores e ventiladores. Tudo bem? O que acontece? Em termos de ventilação, ela apresenta um baixo custo. São sistemas de fácil instalação e servem para refrescar o ambiente sem alterar a temperatura. No caso do exaustor, ele normalmente é utilizado para remoção de contaminantes. Tá? Os depuradores de ar, eles só servem para filtrar o ar. Por outro lado, os ventiladores, que são exatamente o foco, eles vão o quê? Botar o ar em movimento, vão te dar aquela sensação daquela brisa, vão, como eu falei anteriormente, refrescar, mas eles não vão influir diretamente na temperatura, tudo bem? Depois nós temos o quê? Os equipamentos de aquecimento, né? A exemplo do radiador incandescente, convector elétrico, bomba de calor, aquecedor central, piso aquecido. Bom, primeiramente nós temos esse radiador incandescente. Ele possui um elemento cerâmico, tá? Que recebe uma corrente elétrica e vai irradiar calor. Esse calor ele vai passar através de um refletor parabólico. Só que só pela simples visão desse equipamento já dá para você perceber o quê?
que você vai gastar muita energia. Porque energia, no nosso caso a eletricidade, é uma energia nobre, como eu já falei para vocês em outros vídeos. O calor é a energia mais vagabunda que tem. Para isso, para você produzir calor, basta você esfregar as mãos e por fricção você produz calor. Então você está produzindo calor, obviamente você necessita. No nosso caso aqui no Brasil, são poucos os meses que você necessita de calor. A maior parte você vai necessitar de refrigeração. Tudo bem? Não é o caso de países do hemisfério norte, mas sim países do hemisfério sul. O que acontece? A conversão de energia elétrica em calor é desperdício. Já vou afirmar isso para vocês. Depois nós temos o convector elétrico. Tudo bem? Ele utiliza uma ventilação forçada ou ventilação natural. Também existe equipamento de ventilação natural. Ventilação forçada é muito semelhante ao secador de cabelo. Tá? Você tem a resistência, você aquece, circula o ar lá dentro e emite aquele ar quente. Já no caso da ventilação natural, esse ar ele vai ser induzido por convecção, ele vai passar por essa resistência e vai aquecer o ambiente externo. Aqui nós temos a bomba de calor. A bomba de calor ela é semelhante ao sistema que é usado em refrigeração. Só que, porém, ela vai funcionar com ciclo reverso. Isto é, né? Você tem a passagem de um gás refrigerante por uma tubulação que vai submeter esse ar a uma alta pressão, né? No lado quente, que é chamado de condensador. E você vai ter baixa pressão no lado frio, que é chamado de evaporador. Qual vai ser a vantagem da utilização dessa bomba de calor? Você vai ter um menor consumo de energia se comparado aos outros aquecedores com resistência elétrica. Tudo bem? Aí passamos para... aliás, desculpa, faltou uma desvantagem. Estava quase esquecendo. Essas bombas de calor elas são inviáveis à utilização em locais onde a temperatura externa do ar seja inferior a 4 graus Celsius. Elas são aconselhadas para locais onde a temperatura é superior a 4 graus Celsius, tudo bem? Já o aquecedor central, ele serve para aquecer a água, ou mesmo o ar, né? No local que vai ser separado dos pontos de alimentação, onde ele vai alimentar os ambientes, né? Ele vai distribuir esse fluido para esses ambientes através de uma tubulação. O tamanho desse aquecedor central, ele vai variar, né, de acordo com a sua instalação, né? Pode ser uma casa, pode ser um edifício, um shopping, né? A produção de calor, né, vai ocorrer em boilers para água ou fornalhas quando você estiver utilizando, no caso, ar quente, tudo bem? Agora nós vamos falar do foco principal, que é o resfriamento, né? Que é a maior necessidade, como eu falei para vocês, para os países do hemisfério sul. Então nós temos como equipamentos de resfriamento ar-condicionado, mini-centrais split, mini-centrais multi-split, self-contained e chiller e fan coil. Tá? O ar-condicionado basicamente é o sistema mais compacto, ele já possui condensador e evaporador no mesmo sistema, no mesmo invólucro. Ele também apresenta atualmente um menor custo, é de fácil instalação, possui também uma manutenção mais simples. Por outro lado, qual que vai ser a necessidade para poder instalar um ar-condicionado? Uma parede externa, para que eu faça a captação desse ar, para que eu possa lançar, depois de tratado, para a parte de dentro da minha edificação, tudo bem? Ou ciclo reverso, ao contrário, quando eu quero tirar esse ar. Obviamente, devido ao tamanho, né, ele é utilizado mais para locais pequenos. Porque muitas vezes um só desses aparelhos não é suficiente para poder alimentar a tua casa ou mesmo o teu apartamento. Você vai ter que ter em vários pontos. E o que normalmente acontece? As pessoas deixam as portas abertas, deixam as janelas abertas com o ar-condicionado ligado. Estão jogando energia no lixo, porque ele vai ter que trabalhar mais para poder compensar a temperatura que está do lado de fora. Uma questão simples de eficiência é você fechar a porta, fechar a janela, quando você utilizar o ar-condicionado. Tá? Olha só, ele possui uma potência de 2.200 a 8.200 watts. Ele é capaz de fornecer, né, em termos térmicos, de 7.500 a 30.000 BTU por hora. E o índice de resfriamento vai de 0,625 a 2,5. Tudo bem?
Agora, nós temos as mini centrais de pequeno porte, né, que é a chamada de split. Essas aqui elas já podem ser instaladas em locais sem parede externa. Por quê? Por que, que essa daqui pode e a outra já não poderia? Porque ela possui as unidades evaporadora e condensadora separadas. Tudo bem? Essas unidades elas podem chegar a estar distantes até 30 metros uma da outra. Ela também vai apresentar, obviamente, um maior custo e a manutenção vai ser muito mais complexo. Ele já vai pegar aqui de uma potência de 3.500 a 8.500 watts e atuar com 12.000 a 30.000 BTU por hora. Ou seja, isso vai me representar uma taxa de resfriamento de 1 a 2,5 TR, tudo bem? Já as mini centrais multi-split, né, são equipamentos de menor porte que são projetados para trabalhar de forma ambiente ou por duto, tá? Ou seja, ela vai captar o nosso ar e ela vai transmitir por dutos. A instalação dela é muito similar à dessa de pequeno porte, né, que é a split. Mas qual que é a vantagem, então? Ela serve para a climatização de vários ambientes simultaneamente. Por outro lado, ela possui apenas um termostato, tá? O que isso quer dizer? Se eu tenho esse sistema instalado na minha instalação, no meu prédio, e eu tenho várias salas que ele está alimentando, e eu tenho apenas um termostato para controlar essa temperatura, a temperatura vai variar em todos os ambientes, dependente da carga térmica que eu tenha nos demais locais. Então, por exemplo, no local onde eu estou medindo, eu estou tendo uma necessidade maior de refrigeração, porque eu ainda estou sentindo calor. O que ele vai fazer? Ele vai baixar a temperatura, só que nos outros locais já está frio. Ele vai baixar mais ainda. Então a sensação térmica naquele outro local, onde também ele está alimentando, vai ser desagradável, mas eu não tenho como controlar isso. Ele já é recomendado para potência de 11.000 watts, com 40.000 BTU hora e uma taxa, né, de TR de 3,33. Depois nós temos agora as mini centrais self-contained, tá? Eles são usados em rede de dutos também. Uma desvantagem desse sistema é que não possui ciclo reverso e a eficiência energética desse sistema é muito baixo, tá? Isso aí acaba representando grandes problemas, se você for pensar no consumo e no custo da energia. Por outro lado, eles vão ser utilizados o quê? Em locais com espaço maior. Ele já pega praticamente 18.000 a 64.000 watts de potência, com 62.000 a 225.000 BTU hora, o que representa de 5 a 18 TR. E por fim, nós temos o que? As mini centrais chiller e fan coil, tá? Os chillers eles estão associados à redistribuição de água gelada, desculpa. E eles vão alimentar as unidades fan coil, que é similar a uma unidade evaporadora, tudo bem? Ou seja, ele vai forçar a passagem de ar pelo duto de água gelada e vai jogar esse ar frio para o ambiente interno, né? Já no aquecimento, você vai estar utilizando o que? Caldeira. Então é muito raro você estar utilizando energia elétrica nesse sistema. Você pode estar utilizando o que? Gás, né, para aquecer a água. E na parte de refrigeração, você pode estar utilizando algum outro sistema, mas também utiliza, tudo bem? Por outro lado, você tem que notar um critério curioso. Devido ao tamanho desses sistemas, né, eles vão exigir um projeto detalhado e eles são normalmente voltados para quê? Para um local amplo. Então, onde eu posso estar colocando isso? Posso estar colocando no alto da minha edificação e esse sistema vai servir para controlar a refrigeração de todos os andares do meu prédio. Tá? Então quer dizer que eu também não vou ter controle da temperatura, porque vai ter um termostato? Vai depender de você. Existem sistemas hoje em dia que colocam vários termostatos e você consegue controlar a relação de água gelada, tá? Ou água quente, né? Para que você chegue no equilíbrio num determinado ambiente. E esse ambiente, a temperatura seja diferente do ambiente em cima ou embaixo, por exemplo, num prédio, né? O que isso quer dizer? Obviamente que vai demandar um gasto maior com a parte de controle da sua edificação,
com a parte tecnológica da sua edificação. Por outro lado, se você tem um controle melhor do conforto térmico, você não precisa gastar muito mais energia do que o necessário. Você vai gastar apenas aquilo que você necessita para cada local. Tudo bem? Bom, eu falei um pouquinho sobre edifícios verdes, sobre o impacto da construção civil e os aparelhos de climatização. Com esse vídeo eu fecho a série sobre conforto térmico, explicando para vocês pelo menos o básico que você precisa saber para poder estar atuando com o Energy Plus e com o Open Studio. Espero que você tenha gostado, dê um curtir no vídeo, se inscreva no nosso canal e continue nos acompanhando. Muito obrigado, até o próximo vídeo.